Cheguei, Olá, Didi. boa tarde, Boa tarde, tudo bem? tudo bem? Então, Você? tudo bem. Eu iniciei a live aqui agora, né? Ainda tá, tem que aguardar um pouquinho. Mas a gente vai adiantando para falar sobre o nosso tema de Show. hoje. Eu tô até com o cronograma aqui. Peraí. E qual que é o objetivo dessa live? Eu te vejo como uma empreendedora, assim, visionária, sabe? Uma pessoa que consegue construir as coisas, que basta acender uma faíscazinha para você fazer daquilo uma coisa grandiosa, sabe? Porque a minha participação é muito pequenininha para tanta coisa que você construiu num curto intervalo de tempo, Verdade. sabe? Então, eu tenho assim um orgulho danado de ter feito parte de um pedacinho à toa disso tudo, porque é muito satisfatório ver, sabe? A prosperidade das pessoas. E aqui, ó, eu queria que você começasse, você se apresentasse, tá? E falasse um pouco de como que foi antes da assistência financeira, tá? Para depois a gente entrar em como ficou. Porque o dia em que você descobriu que você precisava de um controle, que realmente do jeito que estava não dava para continuar, Entendo. por exemplo. E compartilha com as pessoas para que elas saibam como funciona, porque com certeza deve ter muita gente que também passa pelas mesmas coisas, Com sabe? certeza, Não sabe por onde começar. verdade. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo que já está aí. Ale, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada, muito grata. Eu sei que você trabalha com outras pessoas, então, de coração, obrigada por me escolher para estar aqui hoje. Eu tenho 34 anos e eu empreendo somente há dois. Então, eu trabalhava somente com. Trabalhava em empresas, né, privadas, e com isso eu administrava somente o meu salário e ponto. Quando entrou em 2020, eu, por conta da pandemia, eu resolvi então abrir o Coisa Linda. E com muito medo, né? Era loucura você abrir um negócio no meio do olho do furacão. Como quando eu estava muito incerto, foi quando eu decidi estudar e abrir o Coisa Linda. E eu fiquei muito surpresa, porque assim que eu abri, de fato, eu já tinha demanda. Então, como eu era? Eu era o operacional, eu era a manicure. Graças a bom Deus, o dom de fazer as unhas veio dele, então eu consegui entregar um bom trabalho, porém eu estava vendo um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu lembro até hoje e nem esperava ver tão rápido. Eu lembro que na minha mesinha tem uma cadeira, uma gaveta, é a gaveta caixa do dinheiro. E aí eu abri aquilo para pegar troco, só dinheiro entrando, só que a coisa boa, assim. Só que do mesmo jeito que entrava, saía. Sabe? Eu acabava de trabalhar, já era hambúrguer com Coca-Cola. Ai, mãe, queria uma calça. Ah, nunca tinha como dar calça para elas quando elas queriam. Toma calça. Ai, que óculos lindo, compro óculos. Então, começou a entrar grana, mas saía demais também. Lógico que o investimento também no salão foi feito de forma muito responsável e é feito até hoje, mas eu não tinha essa maturidade. Como eu disse, eu era operacional, eu era o peão, né? Eu trabalhava e eu nunca tinha visto aquele dinheiro. Então, trabalhar era mais doméstico, era meio gourmet, sabe? Eu comecei a ver a necessidade de prestar mais atenção nessa área quando eu vi que eu estava trabalhando demais, porém, se eu quisesse fazer uma compra maior, eu não tinha dinheiro. Quando eu vi que eu tinha dia que eu trabalhava muito e chegava no final do dia eu não tinha faturado uma grana legal, mesmo tendo começado 7 da manhã e parando às 10 da noite. E também quando eu vi a necessidade de estar sendo procurada por outras pessoas, mas eu era uma só. Então eu precisava de fato gerenciar. Eu falei assim, eu tenho que parar de ser a Lidiane manicure e agora eu tenho que ser a Lidiane dona do Coisa Linda. Eu preciso aprender a empreender.
E para aprender a empreender, gestão, marketing e outros nichos, eu precisava cuidar do dinheiro. Não tinha como investir em marketing, por exemplo, sem ter um bom controle do meu dinheiro. Como que eu vou pagar um profissional para cuidar do meu Instagram, para fazer vídeos, sendo que eu não sei nem quanto eu vou ganhar? E aí, em um desses meus atendimentos, eu atendi a Estela, que é nossa amiga em comum, né? Eu trabalhei com a Estela na Domo por anos. E aí, eu fiquei até muito feliz quando ela foi no espaço como minha cliente. Tinha muito tempo que eu não via. Aí, a Estelinha conversou comigo e eu falando isso com ela. Eu falei, Estela, hoje eu ganho dinheiro que até então eu não tinha ganhado, mas eu não tenho nada. Se você falar comigo, me empresta R$ 50 aí, fia. Eu não tenho. Então, eu preciso cuidar. E ela falou a mesma coisa. Eu e o meu esposo, a gente bateu cabeça até a Alessandra entrar. Aí ela até me falou, lembra da Alessandra? Tal, tal. Eu falei assim, a Alessandra tem um trabalho de anos já nessa área. E é muito interessante o que ela faz, é muito personalizado, não é uma coisa ampla, não é assim, receita de bolo vai todo mundo, sabe? Ela estuda o seu nicho, ela trabalha com você, suas dificuldades. Então, eu acho que vale a pena. No mesmo dia, eu te mandei mensagem. Então, foi assim esse início. Eu vi a necessidade e falei, bom, então se eu quero crescer, então eu tenho que começar a investir nas áreas, nos pilares, né? De baixo para cima, montar, então, o pilar do Coisa Linda de uma forma sólida, para que ele realmente não seja passageiro. O meu maior medo é que o meu negócio seja passageiro. Eu não quero. Eu quero de coração que o Coisa Linda tenha uma marca, um nome, uma história. Então, por isso que eu decidi, de fato, prestar atenção nessa área. Olha, e isso é muito valioso, porque a representação do empreendedor é exatamente o desconforto. Você conclui uma coisa aqui, você faz um estudo, você faz um curso, cria um projeto, e aí você executa aquele projeto, em seguida você já pensa em algo mais. Isso é o que estabiliza e faz prosperar. É estar inquieto o tempo todo e buscando sempre melhorar. Porque em alguma de nossas conversas eu cheguei a te falar, podem até te copiar, mas não conseguem ter você. Esse é o grande diferencial. E isso não dá. Só você tem. E é justamente por essa busca, por esse conhecimento, por esse aprimoramento, essa mente aberta para entender que não é só fazer unha. Tem a parte administrativa, de pessoal, de financeiro, que junto constrói a empresa. E daí você virou para mim e falou assim, Ellie, eu não sei se eu quero que coloque na nossa postagem empresária, porque eu acho muito forte. Mas sabe uma das coisas que eu prego e que tem muito no meu Instagram? Que sim, Lidiane, Coisa Linda, é uma empresa. Você é uma empresária e das boas. Porque o seu conteúdo, o que você entrega de conteúdo no Instagram, tanto de trabalho como de pessoa, ninguém consegue, assim. Entende? Não é que ninguém consegue. É porque é muito íntimo, é muito particular. Então não dá para copiar. Sabe? Então, isso é muito importante. Eu fico admirada, pra ser sincera. Eu acabei virando sua fã, né? Te falei. Mas, e agora eu queria muito que você falasse pra gente, pras meninas, como que foi, a partir do momento em que você decidiu, você falou, não tem como ficar assim, eu preciso me organizar. Como que tem sido a sua experiência, desde o primeiro momento, que é desgastante? Eu lembro que é aquela questão do hábito, né? De estabelecer o hábito, de passar informações, o fechamento do caixa, o cansaço no final do dia, entendeu? E você saber que você precisa organizar aqueles números. A transformação, né? A luta por detrás do sucesso, do retorno, todo esse trabalho, como que foi? Então, eu lembro que quando a Estela foi lá em casa, foi no mês de dezembro. E aí, aparentemente, para o meu nicho, né, que é estética, seria o mês que eu mais trabalharia, mas também era o mês que eu mais faturaria. E aí, a gente mandou aquela conversa, eu lembro que eu até falei com você, vamos começar em janeiro, porque eu tô atolada e tal, começar uma coisa nova agora. Você falou, não, vamos começar agora por causa do hábito, para você criar hábito, para você começar
a fazer investimento, saídas, né, retiradas, entradas com responsabilidade, porque agora vai entrar muito dinheiro. Então você tem que ter muito cuidado. Bom, aí eu vi que eu tinha trabalhado muito mais do que eu trabalhei, por exemplo, em setembro e outubro, mas eu ganhei igual a setembro e outubro. Então eu vi assim que eu não estava trabalhando com a cabeça. Eu estava trabalhando somente com as minhas mãos, com o meu corpo. Ponto. E aí, então, começou realmente, eu falei, não, daqui não dá. Tem que fazer alguma coisa para mudar isso. E aí, a minha dificuldade, a princípio, foi legislação, burocracia, porque desde quando eu resolvi abrir o Coisa Linda, eu tinha convicção de que eu queria fazer algo bem feito. Eu não queria ser aquela pessoa que por anos as manicures são chamadas. Já não tem nada para fazer, vai fazer unha para ganhar um dinheiro. É dona de casa, faz unha. Não, eu não seria essa pessoa. Então, eu precisava, né, por mais que o salão seja na minha casa, alvará sanitário, prefeitura, autoclave, né? Então, assim, várias coisas para que eu possa trabalhar direito. E dentro delas, declaração de imposto de renda, nota fiscal de saída, de entrada, MEI, CNPJ e afins. Então, quando a gente começou, eu tinha extremamente medo, estava com muito medo, porque eu sabia que eu ia ter que aprender e a gente não gosta, quem gosta de estudar. Então, eu falei, caraca, velho, tanta coisa que eu tenho que fazer no dia, eu ainda vou ter que parar para estudar, para aprender a olhar isso. Eu tenho um defeito, né, um ponto a melhorar, que é a organização. Então, minha dificuldade realmente foi organizar, fechar a caixa todo dia, criar este hábito de fechar a caixa todo dia. A gente sabe que ainda tem que melhorar, eu ainda não consigo te mandar todos os dias, mas melhorei muito, porque o meu trabalho é manual. Eu trabalho de duas formas. Enquanto as minhas mãos trabalham, eu converso com as minhas clientes. E eu trabalho com mulheres. Então, as mulheres, elas chegam chateadas, aí elas conversam comigo. Elas chegam muito alegres, aí elas me contam. Então, quando acaba o salão, o trabalho, o salão tá sujo, eu tô com a minha mente carregada daquelas informações que eu recebi durante o dia, e o meu corpo está cansado, obviamente, são cerca de 12 a 13 horas sentada, e tem duas filhas, e tem marido que eu tenho que ligar para ele, tem que tomar banho, tem que comer, aí ainda tem que fechar a caixa, sabe? Então era aquela coisa, eu falei, não dá conta. Mas eu tinha a determinação, a convicção de que eu teria que fazer, senão daquele lugar eu não saía. Senão era investimento também jogado fora. Então, foi uma das coisas, assim, de uns pontos difíceis, mas que hoje eu vejo, sim, já uma colheita, os frutos brotando, porque valeu a pena. Um outro ponto é estratégia, como eu comentei antes. Carol falando, tem que malhar pro ar. Um ponto que era estratégia de trabalho. Eu trabalhava muito, mas então o dinheiro no final do dia era X, não passava daquilo. E aí, com o nosso trabalho, eu lembro quando você falou comigo assim: bom, mas qual é o seu cardápio? O que, que você oferece? Eu ofereço isso, isso e isso. Tá, então se isso é mais caro que isso, nós temos que focar nisso. Lembra, você vai ter que trazer o seu alongamento para mais perto. Você faz cutilagem e esmaltação muito bem, ok, mas a sua renda maior, a sua receita maior, está no alongamento. Então é por isso que talvez você não ganhe tanto dinheiro no final do dia, porque você faz mais cutilagem e esmaltação do que alongamento. Então foi quando eu foquei, e aí investimento em cursos, de novo, outras certificações. Enfiei a cara num projeto de dar aula, que ainda perguntei para você, falei, o que, que você acha? Ela, Fia, vai, vai, porque talvez é investimento de todo jeito, né? Investimento em educação também é investimento, em conhecimento também é. E eu já tenho até uns estudos e alguns projetos sobre essa questão de plataforma, curso, tráfego pago, que necessário, igual você falou no comecinho, eu pego o nicho do cliente e eu vou estudando.
Isso. Então, estudei tráfego pago, aí vim como colocar na plataforma, como ganhar dinheiro de forma automática, vendendo de forma online, com seu conhecimento. Mas isso é uma outra conversa que a gente vai ter É ainda. isso aí. E uma outra dificuldade também que eu tinha, e quando a gente começou foi brilhante, é a questão de compras, né? De uma forma muito imatura, eu achava que o dinheiro estava sendo todo gasto assim, ó, na minha casa e no salão, na minha casa e no salão. E que não tinha que ter um fundo de reserva, por exemplo, que não tinha que ter um giro de caixa, uma poupança. Era uma coisa muito, muito doméstica mesmo. E aí você meio que abre os olhos, abre um leque na sua frente quando a gente tem uma conversa com uma pessoa desse nicho, né? Estamos falando de finanças, então quando a gente conversa com uma pessoa como você, você fala, cara, tô fazendo tudo errado, sabe? Tem que ter responsabilidade. Isso aqui é um trabalho sério, então vamos trabalhar de verdade. Não tem lógica você se matar de trabalhar e chegar à noite ou no outro dia torrar totalmente o dinheiro. Isso machuca uma mão, por exemplo. E se quebra um pé, igual a Lidiane quebrou, ficou aí de gesso. Que você vive de quê? Sabe? Então, é pensar no outro dia, fazer compras com inteligência, parcelar sim no cartão, usar um cartão, ter uma conta separada que eu não tinha, né? Hoje o salão tem conta jurídica, o salão tem CNPJ, o salão tem o Pix do salão, não é o meu Pix, é o Pix do salão. Então, separar as vidas. Isso foi, assim, o principal. Pronto. Foi maravilhoso. E entender também que tudo foi um processo, né? Não foi uma coisa que foi colocada, que tem que ser feito em 30 dias. Não é. Foi todo um processo sendo trabalhado pedacinho, pedacinho, quando de repente a informação estava ali. Né? É um conhecimento que ele vem sendo plantado aos pedacinhos. É numa dúvida, aí a gente vai e explica. Aí vem Isso. outra dúvida. Você mencionou uma coisa muito interessante aí, que foi a questão que a gente falou sobre o alongamento e fazer as unhas. Daí veio colaboradores, até então você se matava de trabalhar sozinha. Então você fez todo um processo e um trabalho onde você conseguiu entender que você não precisa trabalhar de 7 da manhã a 10 horas da noite. Você sabe calcular melhor a sua hora. Você sabe quanto vale a sua hora. Você não está cobrando um preço injusto, é o correto. Você nem está a menos e nem a mais. A cobrança é correta, de acordo com o que vale a sua mão de obra e quanto vale o seu serviço mesmo. E de uma coisa que a gente falou, a assistência financeira trouxe conhecimento para a sua empresa, que você acabou de falar, sobre as metas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as metas. Como que, quando a gente começou a implantar e falar que precisava de ter metas, como que isso abriu a sua mente para criar projetos, para prospectar, para trazer clientes para você? Como que você começou a ver isso? Sabe? O que que é a meta, o valor que você fala assim, olha, chegando no final do mês, você faturou X, gastou tanto, precisa mudar isso. O que que isso foi trazer? O que que essas informações que às vezes nem nunca, às vezes não deixa a gente feliz, porque a gente queria que fosse melhor, mas de qualquer forma isso te traz uma clareza para tomada de decisão do que eu vou fazer agora. Porque a gestão financeira, por exemplo, eu cuido, eu analiso os números, mas a estratégia é do empresário. É o empresário, com base nos números, ele continua criando a estratégia, o marketing, a prospecção. É o empresário que cria tudo. Sim. Entendeu? Eu só sou aquele númerozinho que você precisa saber. Sabe quando você pensa assim, será que dá para mim fazer isso, isso e isso? Aí você vai e olha para os seus números, e os números te mostram se você está na hora de fazer certos investimentos ou não. E como que foi isso para você? Porque eu acompanhando de cá, né, eu vejo que houve uma evolução. Você vê, desde quando você parou de misturar o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, você enxergou com muito mais clareza o quanto de dinheiro que ia entrando. E que era muito real quando a gente falou sobre Prolabore, que é o salário, quando a gente conversou sobre o valor do serviço,
quando a gente conversou sobre uma nova colaboradora para fazer uma parte para que você conseguisse produzir mais de forma inteligente o seu tempo. E como que foi tudo isso? Aquela clareza de entrega de informação, sabe? De como que eu vou... Tá, a Alessandra falou isso. Então eu vou fazer isso. Executar, né? Isso. Sim. Toda vez que a gente conversava, né? Os nossos áudios gigantescos, eu ficava assim, gente, beleza, como pôr em prática? Bom, quando a gente conversou sobre finanças, aí eu estabeleci uma meta, né? Um dinheiro X reais que eu queria de salário e o quanto eu queria que o salão faturasse por mês, baseado também nas minhas despesas fixas. Então, como o salão é na minha casa, a primeira coisa que nós fizemos foi separar. Nós distribuímos contas a pagar que seriam do salão e contas a pagar que seriam do meu Prolabore. Então, hoje o meu salão paga a internet da minha casa, e telefone e outras coisas. E eu, Lidiane, pago coisas como alimentação, aluguel e afins. Então, o primeiro ponto positivo foi conseguir fazer essa separação. Porque realmente, se a gente não virar a chave, a gente começa a viver uma vida de rico sem ser. Porque o dinheiro entra, principalmente como o meu público é mulher, mulher gosta de se arrumar, e quando você trabalha bem, o dinheiro entra. Mas ele não vai ficar, ele não vai produzir, multiplicar se não tiver sabedoria. Então, a primeira coisa que eu vi era, Lidiane, você continua sendo assalariada. Então, o seu salário é melhor, ok, mas então comece a consumir a sua vida pessoal com mais responsabilidade e, os investimentos da empresa também vão ser com mais responsabilidade. Você não precisa. Eu sou uma pessoa que o meu passatempo continua sendo coisas do salão. As meninas brincam comigo assim, mãe, você vê unha o dia inteiro. Aí, na hora que você tem um tempinho, você tá no Instagram vendo live dos outros, vendo como é que outros, vendo gente. Então, assim, aí eu via, eu ficava, cara, que lindo aquele sofá. Tem que comprar esse sofá pro salão. Meu Deus, que lindo aquele expositor. Olha essa luz. Então, eu tava muito afobada. E aí eu entendi que, Lidiane, dá uma acalmada, porque há tempo para todas as coisas. E aí, para que eu pudesse, então, bater a meta que a gente tinha estabelecido, eu precisava fazer uma transição e eu não queria que essa transição fosse grosseira. Eu tenho muito respeito por todas as minhas clientes de pé e mão tradicional. Eu não achei justo falar com elas assim: bom, agora eu sou muito boa em alongamento, obrigada por tudo, vou fazer só gel. Eu não gostaria que fosse. Então, o que eu fiz? Parei de fixar clientes. As que estavam fixas, que eu já tinha compromisso com elas, eu continuo até hoje, mas eu parei de fixar mais clientes fixas de pé e mão, para que a minha agenda pudesse, então, estar mais aberta para receber essas clientes de gelo. Comecei, então, a especialização, mais certificações em alongamento, comecei a ver o que eu poderia fazer para trazer mais clientes, então eu entendi que a minha personalidade, o meu nicho e a clientela que eu queria era uma clientela de naturalidade, que é o que eu trago hoje. Então, eu fui para essa área. Então, você pode perceber que eu não trabalho muito com decorações, glitter, uma ou outra. A minha é mais naturalidade. Então, eu fui para esse nicho, para trazer essas clientes da naturalidade. E fui acostumando as minhas clientes que já estavam fixas, eu fui falando com elas devagarzinho que íamos ter uma transição. E assim, eu procurei fazer de uma forma muito natural. Ah, você não conhece quem faz unha, não? Todo mundo que estava lá em casa. Faz unha. Não, tanto que a Thaís veio atrás do cliente. E aí chegou o momento, graças ao bom Deus, a Thaís apareceu. Eu fiquei muito satisfeita porque é uma pessoa que entendeu a seriedade na simplicidade. O meu salão, ele é muito bem feitinho, bonitinho, mas ele é dentro da minha casa, ele é numa sala. Então ele é simples. Porém, ali funciona uma empresa.
sabe? A Thaís tem contrato de trabalho, a Thaís, ela trabalha com agenda, ela tem hora para chegar, não tem hora para sair, sabe? Então, eu gostei muito porque eu peguei uma menina comprometida, sabe? E foi uma transição muito fácil. Eu fiquei bastante apreensiva, eu fiquei com muito medo, porque a gente está falando de dinheiro, a gente está falando assim, olha, quando você pisca o olho, Ale, o mês fechou, aí é aluguel de novo, aí é escola de menino de novo. Então eu tinha muito medo, né, de tipo assim, ah, beleza, não, e se não entrar essa mulherada de gel? E eu dispensando clientes fixos, né? O negócio é o seguinte, você me procura. Eu não tenho vaga, você vai na fulana. Você gosta da fulana, você fica lá. Então, eu dispensar você era um risco, sabe? Eu estava ali correndo um risco. Então, essa transição que a gente está falando aqui e que aparenta ser doce, não é. É realmente você falar assim: eu vou dar um passo para trás para eu dar outro para frente, para eu dar dois para frente, para eu dar três para frente. E foi dessa forma que eu consegui bater meta. Eu tenho fama de chorona e eu sou mesmo. Então, hoje, quando eu olho para o meu salão, num dia de sexta, mais ou menos, que enquanto eu estou fazendo uma unha, a Thaís está fazendo outra e já tem cliente chegando, eu fico, assim, anestesiada. Eu olho, eu não acredito. Eu não acredito naquilo. Eu fico, gente, mas não tem cabimento. É muito Tem, lindo tem. o que acontece. É muito lindo. Então, vale a pena a gente parar para estudar uma coisa que não gosta. Eu nunca gostei dessa área, tá? Por que que agora eu me empenho em aprender? Por que que eu invisto em você? Por que que eu tenho livro caixa? Por que que eu tô lá com uma pastinha para guardar a nota fiscal? Porque eu amo o Coisa Linda, porque eu quero que ele cresça. Então, eu entendi que eu não preciso amar finanças, mas eu tenho que entender sobre ela. O básico, o mínimo, alguma coisa eu tenho que saber, porque senão eu realmente vou afundar, eu vou ser passageira, que é aquilo que eu não quero ser. Vai chegar uma hora que a cliente vai chegar no meu salão, não vai ter nada de novidade, porque o dinheiro entrou e saiu, não tem um esmalte novo, não vai ter um mimo no aniversário do salão, não vai ter um mimo no Natal, não vai ter nada porque não tem dinheiro. Então, eu entendi sim a necessidade e eu consegui e tenho conseguido fazer essas transições de uma forma muito natural. Mas dá medo, é arriscado, dá medo, óbvio. É bem assim, mas a gente põe o pé e Deus vem e coloca o chão. Isso é um fato. Não tem como Deus nos ajudar a construir nada se a gente não fizer a nossa parte. Então, se a nossa parte é confiar, respira e vai, Vai. né? Olha, agora eu queria que você falasse um pouquinho. A gente falou muito que você estuda muito dos seus projetos, né? E eu queria que você falasse um pouco desse projeto seu, dos seus projetos de curso, de entregar o seu conhecimento para outras profissionais conseguirem ser prósperas também, né? Porque eu costumo dizer o seguinte: nada de adianta você guardar o seu conhecimento para si, porque a nossa prosperidade está vinculada à prosperidade das pessoas. Ou seja, o que eu entrego faz vidas e famílias de outras pessoas prósperas. Então, quando você tem essa gentileza, essa empatia em querer criar um curso onde vai ensinar uma outra pessoa, às vezes uma mãe solo, uma pessoa que precisa construir uma renda, sabe? Isso é de grande valor, a entrega de conhecimento. Claro. Não é só pelo dinheiro. Você pensa bem, você está fazendo uma coisa que você é apaixonada e você está ajudando uma outra pessoa a se tornar um empresário também. Né? É como se construísse um legado. Né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, vamos lá. Comecei a receber comentários no salão e também no Instagram que se eu dava curso, se eu ensinava. E aí, por um tempo, eu não me vi capacitada, porque, igual a gente está falando, é dinheiro.
Então, eu pensei assim, eu preciso ser responsável com o dinheiro dos outros também. Eu não me sinto alguém no momento preparada para ensinar. O meu trabalho eu ainda estou aprendendo. O meu trabalho ainda não é um produto que seja digno de ensino. Então, mas eu vi as pessoas procurando. E então eu, mais uma vez, falei, beleza, vou aprender. E aí eu comprei uma certificação que ensina a ensinar. Então eu fiz um outro trabalho aonde eu estou estudando ainda, nem acabei, essa questão da oratória, da dinâmica, de como ensinar. Enquanto isso, a gente vai trabalhando e vai aperfeiçoando o trabalho. Vi a oportunidade de trabalhar numa escola lá em São João. E aí pesei, a gente conversou sobre isso, nós pesamos as medidas e vimos que era muito bom para mim como pessoa, como empreendedora, estar ali ensinar para as meninas, para pessoas, essa profissão. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu fiquei muito feliz quando eu vi pessoas me procurando para dar curso. Isso é sinal que o meu produto final já estava num nível que as pessoas gostariam de aprender, tanto o alongamento quanto o spa dos pés também, que é muito procurado para dar curso. Então eu falei, bom, temos aqui a chance de mais uma fonte de renda, né? Eu já tinha aberto a minha segunda fonte de renda, que era uma colaboradora no salão, e então eu fui para minha terceira fonte de renda, que era montar um curso. No início desse ano, eu primeiro peguei o segundo Covid, fiquei parada, e depois eu machuquei meu pé e fiquei mais por volta de umas 3 semanas muito ruim. Não conseguia trabalhar direito, não fiquei 3 semanas sem trabalhar, não. Mas fiquei 3 semanas ali trabalhando muito mal. Então, nesse período, eu criei o meu curso exclusivo. Eu fiz o meu curso. E meia chateada, meia falando assim, gente, será? Eu começava a escrever ele, eu ficava empolgada. Então, e tanto que hoje eu tenho uma das apostilas mais detalhadas que eu já vi. Porque o jeito que eu falo é o jeito que está escrito. Para É a que melhor forma. para que a aluna não fique naquele. Porque é assim: cabine 60 segundos, ponto, próximo passo, ponto de tensão. Cara, a mulher não vai saber fazer isso. Então eu falo, Eu vou olhar para aquele negócio e vou fazer assim. Ah, ponto. Próximo. Vamos pronto, voltar aqui? Me explica isso aqui. isso. Então, no meio da minha tristeza, porque eu tava. Quando a gente machuca ou quando a gente não tá em casa, é quando o telefone mais toca. Isso é com todo mundo, né? Quando você não pode trabalhar, que a cliente vem. Então, eu tava recebendo ali muitas mensagens de pessoas procurando horário. E a Thaís estava me cobrindo pé e mão, mas o gel estava parado. Fiquei muito triste, porque tinha cliente de unha quebrada e tal, tal, tal. Mas eu falei assim, vou criar um negócio diferente. E aí é isso, a minha apostila tem lá, pincelzinho a 45 graus, primeiro da esquerda para a direita. E então eu fiquei muito feliz com o resultado. Mas morrendo de medo. Morrendo de medo. Porque realmente, ô Alessandro, hoje eu faço coisas que eu nunca fiz na minha vida. Você cobrar um valor alto, porque o valor justo de um curso de unhas é alto. Eu paguei caro. Então eu também vou cobrar um valor justo. Você ficar dando curso para os outros não te dá valor, não. Então, eu fiz uma precificação justa. Eu fiz uma apostila colorida, linda, maravilhosa. A Sara, minha filhada, passou dias editando aquela apostila. Minha apostila tem desenho, ela é toda bonitinha. Então, eu falei, eu preciso cobrar de uma forma justa. Aí que entra a voz da Alessandra, né? Precificação, tempo, vezes receita, vezes custo e tal. Então, foi assim um processo devagar, lento. E quando eu vi o meu curso pronto, ainda assim com muito medo, eu falei, vou pôr à venda. Eu, Alessandra, ainda sou uma pessoa que eu tô ali no primeiro degrau. Eu não sei vender um curso direito, ele não tá rachando de vender, mas eu tô tranquila. Eu acho que o Senhor tá me dando aquilo que eu posso receber no início, ele tá me amadurecendo para que eu não me perca.
Ponto. Eu tenho muito que aprender, eu tenho ali que me dedicar mais nessa área de vendas online e tal, mas assim, eu vendi o curso para algumas pessoas, eu tenho visto já o legado que você falou é lindo. Eu tenho alunas que já estão ganhando dinheiro, eu vejo gente fazendo o meu método. Cara, isso é muito chique. É muito É muito legal. Olha, eu tô aqui em Caracol, né, onde meu esposo mora, e tem cliente minha que não pode ficar um mês sem manutenção. Pela primeira vez eu falei, Flor, a minha aluna pode te atender. Então, tem gente que trabalha com a minha metodologia e que eu posso encaminhar cliente para ela. Então, eu tô tranquila, ela tá tranquila, o meu salão tá aberto, eu tô gerando renda para uma outra profissional, porque eu indiquei a minha para ela. Essa profissional já trouxe gente para mim. Então, assim, não tem concorrência. Eu nunca trabalhei com concorrência. Tem gente que chega lá em casa e fala assim: você sabe quanto que fulana cobra? Não sei. Não sei Não. porque eu não quero saber, não me interessa. Eu quero saber do meu, eu quero melhorar o meu. Eu busco sim referências, óbvio, eu não inventei nada. O que eu faço é porque eu vi referência nos Estados Unidos. Eu gosto muito das unhas russas, então tem um monte de gente russa que eu sigo, exatamente o que eu busco longe. Eu brinco com as minhas alunas que elas precisam parar de seguir gente da nossa cidade, seguir gente com grandes resultados fora. Eu brinco assim, ó, mira na Boca Rosa e vai, sabe? Mira nela e vai. Pra gente conseguir chegar na onde a gente espera. Porque aquilo que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com outras pessoas. Eu não tenho ambição de prender ninguém. Então, assim, outro dia, acho que foi essa semana, eu tenho um grupo de alunas e eu falei com elas, meninas, fulana tá dando live lá, gratuita, de um conteúdo muito bom, então vocês vão lá. Então, realmente, não tem esse apego, sabe? Essa questão de, nossa, se não for comigo, não. Beleza, eu tô muito feliz de que eu fiz parte da sua história, mas voa, pode ir. Então, é assim. Isso é um grande diferencial, né? Isso é o diferente. Igual eu falo muito sobre concorrência, né? Eu até postei outro dia uma coisa sobre isso, sobre a concorrência, que é para parar de copiar a história de outras pessoas e ser original, criar sua própria história, fazer as suas próprias coisas. E a concorrência, ela serve de referência. Para quê? Para você olhar, se você olhou, viu que ele fez alguma coisa que não se adequa, você fala, aquilo ali eu não faço. Porque eu tô vendo que isso não dá certo. Aí você vê uma outra referência, você vê o jeito que ela faz, ou que ela trata, ou algum comportamento que aquela empresa tem, que você vê que funciona com o cliente. Aí você vai e fala, olha, faz sentido fazer algo dessa forma. Aí você pega de forma saudável aquela informação, aprimora e coloca com o seu propósito. Porque tudo tem a ver com o propósito. Por que que a Lidiane, coisa linda, ela prospera e mesmo com medo, mesmo dando passos com medo, as coisas acontecem. Tem os tropeços no meio do caminho, que parece que não vai conseguir, etc. Como todo mundo tem. Tem. Mas o passo é dado adiante e não anda para trás. É só adiante. Aprende. É por quê? Porque você tem um propósito dentro de você muito claro. Então, é original. É você, a sua história, a sua vida. Entendeu? Então, eu escutando você falar e falando como uma empresária, eu tenho uma outra cliente também que eu acho linda, ela começou não acreditando e hoje ela fala como empresária mesmo, sabe? Chega para informar e fala e usa a linguagem, você usou várias vezes a linguagem variáveis, despesas fixas, receita, precificação, metodologia. Eu falo assim, gente, que orgulho. É uma empresária. E não quer deixar a gente colocar no anúncio da live que é uma empresária, mas entendeu? Então, assim, eu tenho um orgulho danado disso tudo. E agora, pra gente encerrar, para não ficar muito longa essa nossa live, eu queria frisar para você e para as pessoas que a assistência financeira virtual
ela precisa disso, desse comprometimento. Mesmo cansada, mesmo assim, né, literalmente cansada de um dia inteiro de trabalho, você se propor a fazer uma coisa que você não gosta, porque eu entendo, ninguém abre um restaurante, ninguém abre uma loja de roupa, ninguém faz isso pensando, oba, que delícia, eu vou fazer gestão financeira do meu negócio. Não, gente. A gente abre um salão de beleza, um estúdio de estética, uma esmalteria, com o objetivo de fazer a técnica. A E unha. só. Exato. Exatamente. Só que se você pensa a longo prazo em ter colaboradores, ensinar seus colaboradores, criar uma metodologia, ampliar os negócios, você precisa se envolver no princípio básico da empresa, que é pessoal, que são os colaboradores, pessoas que estejam ligadas ao seu propósito, financeiro, que é a gestão, e o administrativo. São 3 pilares que quebram uma empresa, são esses 3. Administrativo, que tem muito a ver com a organização dos processos. O pessoal é quando você contrata uma pessoa porque você acha legal, porque é sua amiga ou sua parente, e não focada no principal, sabe? Olha, eu trabalho. Tanto é que a construção do contrato, né, foi muito baseada nisso. Pense o que você espera, deixe claro tudo que será feito, para que não tenha dúvida e que ninguém saia insatisfeito. E não fuja àquele padrão, porque tem muita empresa que contrata um colaborador para fazer X. Quando ele chega lá, ele faz X, Y e Z. Aquilo deixa a pessoa insatisfeita. Agora não. Se você abrir o leque, colocou mediante contrato, tudo que a pessoa tem que fazer, e ela faz exatamente o que ela tem que fazer, entende que é o que foi combinado? Então Exatamente. não tem porquê dizer que está insatisfeito, por exemplo. Então, e outra, a pessoa se sente tão valorizada com o cuidado que ela quer entregar resultado. Então Nossa, isso é muito válido. tenho vivido isso, Alessandra. A Thaís é da família agora. Chama minha mãe. Tá assim o nível, sabe? Ela, ela entrou para fazer cutilagem e esmaltação e a Thaís já tem mostrado muito interesse no gel, tanto que a gente está treinando. Ela precisava de aperfeiçoamento, não porque eu sou melhor que ela, mas é porque eu consegui passar para ela que as minhas clientes estavam acostumadas com a minha assinatura, com o meu padrão. Então, o que eu ia ensinar para ela só sobre o padrão do Coisa Linda. Isso não quer dizer que ela não sabia fazer unha. E a mesma coisa eu falei com as minhas clientes. As minhas clientes falavam assim, ah, mas ela faz igual você? Não, ela faz igual ela. Ela dá o melhor dela igual eu dou o meu melhor. Mas ela está se aperfeiçoando, ela está em treinamento. Então, ela veio com uma cabeça muito aberta. Eu recebo elogios hoje demais da Thaís. No início, eu realmente, como a gente conversou, que tudo é com muito melindre, muito medo. Eu acho que eu sou medrosa, não sei se outras pessoas não trabalham dessa forma. Eu fiquei com medo, porque, Lid, mas ela demorou muito, Lid, nananã. E hoje eu recebo mensagens do tipo, vocês brilham. A Thaís já está ali dentro, sabe? E principalmente agora na minha viagem. Eu tenho recebido fotos, recebido mensagens das clientes falando, nossa, como é que essa menina melhorou. Porque ela entendeu que ela não estava sendo explorada. Eu não acredito que ela se sinta assim, não posso falar por ela, mas eu não acredito que ela se sinta assim. Ela entendeu que ali tem muito carinho, sabe? É muito trabalho duro, porque graças a bom Deus a demanda é grande, mas a gente se diverte. Então, as minhas amigas já são amigas da Thaís, das minhas filhas, e as minhas clientes todas brilham. É uma coisa muito interessante, Alessandra, porque de uma forma muito sábia, as pessoas acabam fazendo parte da sua vida. E aí eu recebo mensagens assim, como é que a Esther foi na prova? Como é que a Letícia estava alguma coisa do tipo. Então você cria relacionamentos. E por que que tem a ver com você? Tem a ver porque o dinheiro é o resultado disso tudo. A minha parte é logística, mas se eu não tivesse a segurança da Alessandra me ensinando como gerenciar as minhas finanças, vou te dar um exemplo, né? Eu não gosto muito, não gosto nada. Caixa.
de todo dia. Eu gosto de fazer compras. Eu não. O gel tá acabando, eu não entro num fornecedor e compro aquele gel. Eu faço ali 7 a 8 orçamentos. Eu não faço. Então, eu não tenho preguiça de fazer orçamento, de olhar aonde está melhor e tal, mas eu não gosto de fechar o caixa. Minha filha Esther, de 17 anos, é maravilhosa em números. Eu vou desperdiçar isso? Claro que não. Quem que tá fechando o caixa? Então eu primeiro eu aprendi a fechar, eu aprendi como que faz para agora aprender a delegar. Então, coisas que eu não sabia fazer porque eu era somente a operário, mecânico, hoje eu me vejo que de pouquinho em pouquinho, de gotinha em gotinha, tem sim uma empresária dentro de mim. Ela está começando a aparecer. Porque eu sou uma pessoa, a minha personalidade é daquela que pega para fazer, quer fazer direito, faz você mesma. Era esse meu pensamento. Agora eu consigo delegar, eu consigo ensinar, eu tinha dificuldades em ensinar, e eu sei que eu consigo ensinar porque as pessoas estão me mostrando também resultados. E eu consigo também aprender. A gente acha que a gente só aprende na escola, passou dali não aprende mais nada. A gente aprende coisas novas o tempo inteiro. Então agora eu entendo um pouco de lei trabalhista, porque eu tenho colaboradora. Agora eu entendo de imposto de renda, de prazos, de burocracia. Eu entendo um pouquinho sobre o meu nicho na questão da Anvisa, porque eu trabalho com alicate, com perfuração, né? Com perfurantes, perdão. Então, eu preciso de uma higiene melhor, o meu local, tal, tal, tal. Então, é entender que a gente precisa olhar para os pilares, né, da nossa empresa, do que a gente faz com muito carinho, com muita verdade. O meu trabalho, ele é conhecido como um dos trabalhos mais simples. Você vê uma pessoa, vou te dar um exemplo, uma noiva, ou uma formanda, ou uma mulher qualquer numa festa maravilhosa. Ela posta uma foto, ela marca quem fez o cabelo, quem fez a maquiagem e da onde é a roupa. Ela não marca quem fez a unha dela, Nunca sabe? tinha reparado. Não marca quem fez a unha dela. E aí eu fico assim, eu vou ser a pessoa que esse povo vai Tirar foto sim. dar foro. Eu recebo hoje de clientes com o copinho assim para mim, desse jeito. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a repostar a foto das minhas clientes que estavam segurando coisas, bolsa, copo, o que for, e falando, elogiando elas e falando da importância daquela unha arrumada ali nela. Se ela tivesse com a unha sem estar arrumada, olha como é que a foto não ia estar tão legal, tal, tal, tal. E aí elas já começam agora a repostar e me marcar. Então, eu tinha na minha mente que o meu trabalho era um trabalho que eu queria destaque e eu precisava, então, preciso de gerenciar com sabedoria, né? E para mim o mais importante de questão de gerência é o dinheiro. O dinheiro é só um resultado, eu não, como é que eu vou dizer? Não vale tudo por dinheiro, não é isso, ele é só o resultado do meu trabalho, mas ele tem sim um espaço importante, porque se eu não souber gerenciar ele de forma inteligente, ele me domina, não eu que domino ele, entendeu? Exatamente. O dinheiro tem que trabalhar para nós. Uhum. Esse é o objetivo. E É, nós não estamos falando de quantidade. Não é muito dinheiro. É o dinheiro que você tiver, na condição que você tiver, esse dinheiro tem que trabalhar para você e não você para ele. e aí, Ale, quando a gente começou em dezembro, né, eu tinha uma margem de ganho X, e com esses passinhos pequenos que a gente está dando, a gente já deu um salto gigantesco. Para mim, hoje, eu ganho o coisa linda, né? Entra dinheiro de um graduado. E eu acho isso muito lindo, porque eu acabei de falar da simplicidade do meu trabalho. Então, eu acho isso muito lindo. A partir do momento que eu resolvi a cuidar das finanças do salão, o dinheiro tem sim. Hoje o salão tem fundo de reserva e tem dinheiro Não lá. é? Tem dinheiro lá, Tereza, sabe? Eu fiz uma estratégia, eu vi que, mediante ao calendário da minha família, julho e agosto seriam os 2 meses que eu poderia estar fora, ou um ou outro.
eu optei por agosto, porque por mais que tivesse a exposição, mas eu vi que o agosto é sim um mês fraco, baseado no estudo do ano passado. Então eu tirei o agosto para viajar, mas o salão está funcionando. Então, graças a Deus, tem dinheiro para suprir essa minha falta. E se eu não tivesse a sua assessoria, talvez eu não poderia estar aqui hoje, fazendo essa live, numa segunda-feira tranquila, com dinheiro em caixa. Não, porque essa sabedoria ela vem através de aprendizado, de conhecimento que eu não tinha. O salão tem hoje mais duas fontes de renda, que é o ensino e a Thaís, e a colaboradora. O salão conta com pessoas assim que viram que eu não tô para brincadeira. Então, hoje a minha mãe me ajuda, hoje a Esther com a Letícia ajudam mesmo, elas têm responsabilidades ali dentro, porque eu já falei com elas, o dinheiro que eu ganho vai para vocês, então tem que me ajudar também, né? É nosso. Então, as meninas, elas têm responsabilidade e elas fazem. Eu não vou dizer que faz com gosto todo dia, não, porque nós estamos falando de adolescente, tá? Mas as minhas filhas fazem sabendo que é um negócio sério. Entendeu? Eu não ponho minha filha para lavar instrumento à toa. Eu ponho e ela lava sabendo que eu estou fazendo outra coisa, entendeu? E que aquilo ali é necessário para entregar um bom trabalho. Então, as pessoas que me viram há anos atrás como alguém que não daria em nada, que foi, deixa eu abrir um parêntese aqui para o pessoal, mãe com 16 anos e depois foi trabalhar de noite, não sei o quê. Hoje eu já consigo receber aí um olhar de mais respeito, com mais credibilidade, fazendo unhas. Quem diria, né? Só que eu escolhi fazer unhas da forma correta, direito. E graças a bom Deus eu tenho colhido frutos. Amém. Deus vê todas as coisas. Verdade. Então, vamos encerrar nossa live. Eu adorei, a gente podia conversar sobre várias coisas aqui durante horas, mas eu queria te agradecer, tá? Porque o meu trabalho ele só tem valor quando a gente percebe que o outro lado recebeu a informação. Porque eu já tive muitos clientes, já tive clientes que não deram certo, que não era para eles, porque tudo tem a ver com propósito, né? Então, que não deu certo, e que não gostou, que não entendeu. Por quê? Porque o meu trabalho, de primeiro momento, a primeira coisa que ele te mostra é onde você está errando. Então, se você não tiver o coração aberto para olhar para dentro de si e falar, nossa senhora, eu preciso arrumar isso aqui, entendeu? Você vai ficar frustrado, chateado e não vai dar continuidade. Você não, você estava de coração aberto, você se propôs, abriu seu coração e falou assim, vamos fazer o que precisa ser feito. E dando cada hora um passo um pouco maior, outros passos mais rápido, e a cada dia que passa, melhorando, né? Cada vez mais, assim, a números vistos, né? Porque a cada número a gente via que estava melhor, entendeu? Então eu queria encerrar essa live não só te agradecendo, mas dizer que eu tenho uma satisfação enorme de ter feito, de fazer parte desse pedacinho da sua história e dizer para as pessoas que quem está vendo agora e quem vai ver, né, porque vai ficar gravado, que é para entender o seguinte, o propósito da assistência financeira virtual, o meu trabalho é o seguinte, eu te entrego tudo o que você precisa saber para ter estrutura. Eu trabalho com um pequeno empresário, pequeno, médio empresário. São pessoas que às vezes começam como eu. Eu comecei do zero, literalmente zero. Eu comecei do zero, me vi numa situação onde eu tinha os meus meninos, os meus 2 filhos, eu estava desempregada e eu não sei fazer unha, eu não sei fazer arrumar cabelo, eu não sei fazer bolo de pote, eu não sei entregar para as outras pessoas com qualidade nenhum outro tipo de trabalho que não fosse meu conhecimento em resolver problemas de gestão. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Né? E eu não quero mais trabalhar. O Otávio, meu de 7 anos, é autista, exige de mim uma presença constante. Maior. Sim. Exatamente. Então, eu falei assim, eu vou entregar isso. Isso é o que eu tenho para entregar para as pessoas, conhecimento. E dizer para essas pessoas que quem começa do nada
consegue se estabelecer sim. Se for algo que você gosta, que você sabe fazer e que você acredita que dá certo, com estrutura administrativa e financeira, não existe outra possibilidade que não seja o sucesso. É verdade. Não tem chance, entendeu? Existem altos e baixos, vem a crise, vem a pandemia, vem um monte de coisa, crise econômica, a gente está numa situação que o país não está bacana, né? Então, a gente passa por diversas situações. Só que se a gente tem estrutura, entende? Quando você falou assim, eu escolhi agosto, que é melhor, porque eu fiz uma análise quanto ao ano... Entende? Olha só. Mas mesmo assim, você ainda tem uma colaboradora hoje que fica no salão, seu salão não está no 0 a 0, ou seja, você não é uma funcionária CLT que recebe suas férias e quando você volta para trabalhar não tem dinheiro. Não, você deixou tudo estruturado. Você delegou, você direcionou. Olha que diferença. Uma outra pessoa, um outro empreendedor sem essa visão administrativa e financeira, Lidiane, se ele fala assim, eu não posso viajar, não posso encontrar com a minha família, porque se eu for, quando eu voltar, eu não tenho dinheiro nem para tocar o próprio estabelecimento, porque não tem dinheiro. Agora, se ele cria uma estrutura, ele vai ter, porque é o seguinte, você trabalhar muito faz parte, eu trabalho muito e eu gosto. Trabalho até tarde. Por isso que às vezes eu nem respondo de manhã, porque às vezes de manhã eu tô dormindo. Eu levanto para fazer almoço para as crianças. Entendeu? Para liberar para a escola. Porque eu trabalho muito até muito tarde. E eu gosto. Mas eu tenho um direcionamento, entendeu? Eu tenho as minhas construções, as minhas reservas, porque eu faço isso. Eu tenho o meu Nubank, que é a conta reserva. Eu tenho o Cora, que é a minha conta jurídica, eu tenho a minha conta particular, eu separo tudo. Aqui, Casa de Ferreiro não é espeto de pau. O que eu delego para as pessoas é o que eu faço na minha vida, tá? Então, se você tem conhecimento, uma cliente que eu tenho, que eu nunca canso de frisar ela, só fiquei com ela 2 meses. Ela dizia para mim que ia voltar para o CLT receber salário mínimo. E toda aquela análise que eu fiz junto com você, de quanto que você tem que ganhar por dia, quanto que você quer ganhar de salário, toda aquela análise, eu virei para ela e falei assim, olha, para você conseguir o que você quer, você precisa vender R$ 200 por dia. Ao final do período que eu estive com ela, de 2 meses, ela virou para mim e falou assim, Alessandra, você acredita que vai fazer 2 semanas que eu estou recebendo mais que R$ 200 por dia? Eu falei, eu sei. O que eu falei não foi para te iludir. É com base no que é real. É possível. Agora ela está com uma funcionária. Ai, que orgulho. Ela tem uma funcionária. Ela comprou equipamento que ajuda ela a fazer mais produtos. Faz curso de especialização. Pergunta se ela quer voltar a ganhar um salário mínimo de carteira assinada. Claro que não. Não quer. Então, assim, eu tenho orgulho de fazer o que eu faço, sabe? Eu sou apaixonada no que eu faço. Então, assim, para encerrar, senão eu continuo falando. Para encerrar, eu queria te agradecer. Eu estou muito, muito satisfeita, muito feliz com a sua participação, com o seu engajamento. Que gracinha, seu engajamento foi o máximo. Falei, gente, isso, eu não vou chamar nem de concorrência, né? Eu vou chamar isso de você se espelhar em alguém. Gente, vou colocar uma caixinha aqui de perguntas. Eu falei, nossa, adorei essa ideia. Vou fazer isso também. Entendeu como é diferente? Quando você olha para a pessoa e fala, nossa, que interessante, gostei. Vou fazer também. É você espelhar na outra pessoa e fazer também melhor. Por que não? Por que não reconhecer que o outro faz algo de bom? É verdade. Né? A gente só fica botando defeitozinhos. Mas então é isso, senão eu vou ficar falando. Obrigado. E eu vou deixar salva essa live para as pessoas que quiserem assistir. E vou salvar lá no nosso Stories. E vai lá para nossas caixinhas de depoimento e lives, que eu vou guardar, porque quando a gente olhar isso aqui de novo, você vai ver. Vai ser igual o seu Reels do antes e depois do salão. Isso. No comecinho. Então, você vai olhar essa live e falar assim, nossa, e aí vai. O céu é o limite. O Ale, para terminar, eu quero dizer que o seu trabalho ele não é pequeno, não.
A única mudança que eu fiz no meu salão de dezembro até agora, em agosto, foi você. Eu tenho outros projetos, outras profissionais que eu quero muito, mas ainda não é o momento. A vida pessoal está mudando, não é o momento. Mas a única mudança severa foi o seu trabalho. E hoje, o Coisa Linda, ele bate todas as metas que a gente estipula. Eu não estou mentindo, você está com os números aí. Então, quando a gente estabeleceu meta, eu ficava assim, gente, não vai dar. É igual a moça, R$ 200 por dia, não vai dar. E dá e não dá trabalhoso, não é maçante, sabe? Quando você fecha o dia, deu. É assim, né? Porque você me ensinou de uma forma muito leve, com muito carinho, que eu posso trocar. E, igual a gente falou, começa a bolar a sua agenda de uma forma mais estratégica. Bom, então, o que dá mais receita, vamos dar mais atenção, vamos começar a abrir mais, né? 70% da sua agenda para gel, 30% para cutilagem e esmaltação, já que você não quer abrir mão. Então, é muito... É sutil e por isso parece simples, mas não é. O que eu estou vivendo hoje, se eu estou de férias e o salão está aberto, é porque a Alessandra está comigo desde dezembro. Se hoje eu escolhi com sabedoria deixar de ganhar até mais para dia de quarta estar dando aquelas aulas, é porque eu tive a sua segurança, eu tive ali alguém que pondera comigo, racional, né? A gente tem que ter alguém que veja de outro ângulo. Então, eu discordo, seu trabalho não é simples, ele é fundamental. O salão Coisa Linda agradece demais o seu empenho. Eu imagino que assim, eu sou mãe também, e eu acredito que assim como eu, seus dias não são fáceis. Então, para a gente que decidiu trabalhar, empreender e ser diferente, mesmo sendo mãe, dona de casa, esposa, filha e tal, a gente sabe o preço que não é barato, não é simples, né? Tem final de semana, assim, quando eu trabalhava fora, eu sempre trabalhei em farmácia ou pousada. E aí eu nunca tinha final de semana. E eu lembro que eu falava com Deus que eu queria um trabalho que me desse final de semana. Hoje tem final de semana que eu saio de casa e aí Deus me lembra, mas você não queria final de semana? Mas eu falo assim, beleza, eu não tô tendo esse final de semana ainda, mas eu vou ter, calma. Mas não é porque eu não posso. Hoje é porque a carga da semana que a gente está conversando aqui, de acabou tudo, ainda vai limpar, ainda vai estudar, ainda vai fazer conta, e acaba deixando a gente realmente cansada. E aí você passa o seu domingo o dia inteiro na cama, igual você falou, e eu também passo e vou continuar passando. Tá ótimo. Hoje eu ganho dinheiro, graças ao bom Deus, que eu nunca ganhei na vida. E aí, para encerrar, eu quero deixar um recado para todas as empreendedoras que futuramente vão assistir a nossa live. O trabalho, se ele for feito com vontade e com sabedoria, ele prospera. É igual você falou, resultado é o sucesso, não tem outra forma. E sucesso, gente, não é R$ 1 milhão. Eu tenho sucesso. Sou uma mulher de sucesso, porque hoje eu ganho o que eu nunca ganhei na vida, então eu tô rica, maravilhosa, sabe? Bem assim. Riquíssima. Porque hoje eu trabalho, eu faço a minha agenda, acontece alguma coisa, nossa, um feriado, tem um churrasco, eu desdobro a minha agenda ali, eu coloco a cliente flor, você pode vir um dia antes, você pode vir um dia depois. Eu não tinha isso. Eu não me pertencia, eu trabalhava para outras pessoas. Eu já trabalhei em Natal, que, tipo assim, tava todo mundo no churrasco e eu sem fazer nada dentro de um estabelecimento. Se eu ainda estivesse trabalhando, produzido, beleza, mas eu tava ali só para cumprir horário. Olha que desgastante quando você trabalha para outras pessoas. E eu não tô falando mal, não, viu, gente? Eu sou muito grata. E, assim, a barriga dói todo dia. Se eu tiver que voltar, eu volto. É lindo. Não tô falando mal. Tô contando a minha história. O que aconteceu comigo até aqui. Então, assim, eu faço bombom. Para que eu vou contratar a Alessandra se eu faço bombom? Depende. Você quer fazer bombom por fazer ou você quer ser a doceira? Ou você quer ter o bombom? Se você quiser vender o bombom, você ter a empresa, a sua embalagem e etc e tal, então sim, você precisa da Alessandra.
e de outros profissionais que o Senhor vai colocar na nossa vida. Então, por mais que o seu trabalho seja simples, e muitas das vezes vem mesmo esse pensamento, já veio em mim várias vezes, né? Esse pensamento de, cara, tô investindo dinheiro num negócio que não é para mim. Não, é para todo mundo sim, tá? As grandes empresas que a gente conhece, a gente vê foto hoje em dia, graças à internet, de como eles começaram. Né? O picolé do Amado era pequenininho, conhecido nacional, Magazine Luiza, Avan. Então, são pessoas que são ricas de verdade que começaram pequeno. E eu acredito que assim como eu tive que fazer a escolha de investir numa assistência, de aprender finanças, eles também tiveram que fazer. E num tempo que não tinha internet que ajudasse, era boca a boca, então se eles prosperaram, eu vou também. Então, obrigada e que o Senhor nos abençoe para que nosso trabalho continue prosperando. Amém. Tá bom. Muito obrigado. Então, vou encerrar aqui. Tchau, gente. Tchau.